És daquelas pessoas que até sabe a matéria, só que depois chega à altura de fazer exercícios e simplesmente não consegues avançar? Ora, este vídeo é para ti. Oi, oi, eu sou o Ricardo Ferreira e neste vídeo vou-te mostrar o meu método para resolver qualquer exercício de matemática. E não só vou partilhar contigo a minha estratégia geral, como até vou-te dizer também aquilo que deves fazer quando simplesmente não consegues avançar. Quer seja não consegues começar, não consegues continuar ou não consegues acabar o exercício, eu tenho as dicas para ti. Por isso, de que estás à espera? Vamos começar! Vamos começar pela minha estratégia geral para interpretar e resolver qualquer exercício de matemática. O primeiro passo é a CARN, ou seja, nós queremos sublinhar e traduzir todos os dados importantes do enunciado. Ou seja, temos aqui um enunciado qualquer, então o que é que vamos fazer? Vamos ler linha a linha e vamos sublinhando aquilo que é importante. Por exemplo, seja o dia numa progressão aritmética, CARN, sublinhamos, copiamos e está a andar. Sabe-se que, relativamente ao Diane, a soma do sexto termo com o 20º termo é igual a menos 5. Ok? Sublinhamos, copiamos. Copiamos fazendo o quê? Traduzindo logo para a matemática. Não vamos copiar o português, mas vamos logo traduzir em matemática. Continuamos. E que o 19º termo é igual ao quádruplo do sétimo termo. Sublinhamos, traduzimos para matemática e continuamos. Determina a soma dos 16 primeiros termos desta progressão. Ok? E ora aí está. O primeiro passo é só isto. Ou se quisermos, podemos traduzir a matemática aqui um bocadinho mais. Por exemplo, progressão aritmética, podemos substituir logo pelo termo geral da progressão, que é o mais importante. E a soma dos 16 primeiros termos, podíamos substituir já pela forma que sabemos qual é. E ora aí está, a carne já está bem mastigadinha, ou seja, os dados já estão todos bem organizados na nossa folha, por isso vai ser muito mais fácil resolver o exercício. E agora o segundo passo e mais importante de todos, pois, é o que queremos, precisamos, temos. E ora, no fundo a ideia é, primeiro começa por pensar, ora, o que é que eu quero? E depois pensa, o que é que eu preciso para lá chegar? E depois, então sim, pega naquilo que tu tens e faz aquilo que é preciso para lá chegar. E com isso, deves logo resolver o problema. No nosso caso, nós queremos a soma dos 16 primeiros termos. Aquilo que precisamos para fazer isso é seguir a estratégia geral de resolver qualquer exercício de progressões e aquilo que nós temos, ora, são os dados que o enunciado nos deu. No fundo, aquilo que queremos é a pergunta, aquilo que precisamos é a estratégia geral para resolver esse exercício e aquilo que temos são os dados. E a coisa mais engraçadíssima e filosófica disto tudo é que na vida é exatamente assim que eu penso. Temos sempre que pensar, primeiro, o que é que eu quero que aconteça? E depois, o que é preciso fazer para que isso aconteça? E três, vamos pegar naquilo que eu tenho e fazer aquilo que é preciso para que isso aconteça. Conclusão, na matemática ou na vida, a estratégia geral é toda a mesma. Queremos, precisamos, temos. E depois o terceiro passo que ninguém faz, toda a gente se esquece, mas que é importantíssimo, especialmente em testes e exames, pois, é verificar. E há três verificações importantíssimas. A primeira verificação, que é a mais importante de todas, é perguntar-te: será que eu respondi à pergunta? Ou seja, será que colocaste a resposta na forma certa, nas unidades certas, com os arredondamentos certos? Será que respondeste mesmo à pergunta ou esqueceste daquele último passo? E pronto, nem vou comentar a quantidade de pontos que já perdi à custa de coisas como esta. Por isso, pergunta-te sempre, respondeste à pergunta. A segunda verificação que tens de fazer é se a resposta faz sentido. Porque, por exemplo, imagina se a pergunta é sobre anos de idade de uma pessoa e a resposta dá-te 1200 anos de idade, obviamente essa não pode ser a resposta, de certeza que fizeste alguma coisa mal em algum lado. E depois, a terceira verificação é: será que a tua resposta está numericamente correta? Porque em certos casos tu podes mesmo verificar se a tua resposta está correta. Ora, o melhor caso de todos é nas equações, porque já sabes, se tiveres umas soluções quaisquer, depois podes substituir de volta na equação e se der uma igualdade verdadeira, então pronto, é porque é a solução da equação. No caso de limites de monotonia e concavidade, ora, podes simplesmente fazer o gráfico na calculadora e depois verificar se os números correspondem.
E, por exemplo, no caso das progressões e na geometria, nunca podes ter assim 100% a certeza se, por exemplo, o teu termo geral está correto ou se a tua equação da reta ou do plano ou da superfície esférica estão corretos, mas pelo menos podes verificar se certos termos da sucessão ou se certos pontos da superfície esférica ou do plano ou da reta, se de facto pertence a essa sucessão ou a essa reta, plano, superfície esférica. Mas claro, nada melhor do que o exemplo. No nosso último exemplo já chegámos à resposta, menos 22, por isso agora não te esqueças, verifica fazendo as 3 verificações. Primeiro de tudo, respondeste à pergunta. Ora, calculámos a soma dos 16 primeiros termos. Sim, já. Depois, faz sentido? Ora, olhando aqui para o termo geral, tu vês que é aquela sequência em que começa no 1 meio e depois vai menos 1 quarto, menos 1 quarto, menos 1 quarto. Ou seja, os números vão começar a ficar negativos, mas não vão ser muito grandes. Por isso faz sentido que a soma seja um número negativo, mas também não seja muito grande. Por isso faz sentido. E agora, será que está numericamente correta? Ora, nós não conseguimos verificar a 100%, mas aquilo que podemos fazer é verificar se o termo geral está correto. Fazendo o quê? Verificando se estes dois dados estão em conformidade. Íamos calcular o termo U de 6, íamos calcular o termo U de 20, substituindo aqui no n por 6 e por 20. E depois o que é que vemos? Somando o de 6 com o de 20, ou seja, menos 3 quartos com menos 17 quartos, de facto dá menos 5. Por isso, ótimo, a primeira está. Depois, podemos usar o termo geral e vemos que, de facto, o 19 é 4 vezes o U de 7. Por isso, pronto, o segundo também está. Por isso, o nosso termo geral de certeza que está certo. Por isso, se o termo geral está certo, é pá, quase certeza que a soma também está certa. Tá, só com isto já conseguiste ter 99% de certezas de que o teu exercício está correto. Isto em teste ou exame é uma estratégia poderosíssima. E agora, se não estivesse em situação de teste nem de exame, mas apenas em situação de treino, então ias para o quarto passo, que era corrigir o teu exercício. E por onde é que irias corrigir o exercício? Ora, primeiro podia ser pelas resoluções do teu livro, ou então podia ser através da explicação do teu professor ou explicador, ou se fosse, por exemplo, no caso de limites ou derivadas ou equações, etc, etc. Até poderias resolver num solucionador online como o Symbolab. E depois de corrigires, o que é que fazias? Ora, se a resposta estivesse certa, então ótimo, continua, faz mais exercícios fortíssimo. Mas agora, se errasses, o que é que devias fazer? Ora, o primeiro passo deve ser copiar a resolução. Isto porque ler a resolução, tu acabas por não perceber muitas coisas à mesma. Por isso, obrigar-te a copiar a resolução obriga-te a pensar um bocadinho mais no exercício e de facto a percebê-lo melhor. E depois, o segundo passo, claro, é garantir que percebeste mesmo a lição. E isso só descobrirás se resolveres agora o exercício por ti próprio. Por isso, repete o exercício, mas agora sem olhar para as resoluções. Ou então podes fazer outro exercício que seja parecido, mais uma vez, sem olhar para as resoluções. Mas claro, nem todos os exercícios vão lá logo à primeira. E muitas vezes nós encalhamos no exercício e simplesmente não conseguimos avançar. E nesse caso, o que é que devemos fazer? Ora, eu tenho 3 dicas fundamentais. Ora, a primeira é usa todos os dados que faltam. Porque assim, nos exercícios de matemática, tu usas sempre todos os dados. Por isso, se ainda não usaste um determinado dado, então tens de arranjar maneira de usar esse dado. Às vezes nem precisas de saber aquilo que estás a fazer, é só tenta simplificar ao máximo, faz aquilo que puderes, tenta usar todos os dados e tumbas. Às vezes chegas lá dessa maneira. E depois a segunda lição e talvez mais importante de todas, relê o enunciado. Porque eu nem posso contar as quantas vezes que isto já me aconteceu. Em que eu não conseguia avançar no exercício simplesmente porque tinha ou copiado mal os dados ou então copiado mal a pergunta. Por isso estava a tentar responder à pergunta errada ou então com os dados errados. Por isso, obviamente que a coisa não ia dar bem. Por isso, lembra-te sempre, relê o enunciado. Porque magicamente mais de metade dos teus problemas vão desaparecer imediatamente. E por fim, se puderes e conseguires, tenta ir à caça do erro. Porque muitas vezes o que acontece é que nós, a meio do exercício, enganamos-nos
e depois esse erro torna o resto do problema muito mais difícil do que se não tivéssemos feito o erro. Por isso, se em 5, 10 minutos conseguires encontrar o erro, então nada melhor. Mas claro, mesmo assim, às vezes nós não conseguimos avançar. E nessas situações há duas coisas que eu recomendo. Se estiveres em teste ao exame, aquilo que eu recomendo é não perderes mais tempo, passares à frente e voltares a essa pergunta mais tarde. Provavelmente já terás mais inspiração. Ou se estiveres apenas em situação de treino, então eu recomendo que revejas a matéria ou então vejas um exercício de exemplo que seja muito parecido com o exercício que estás a tentar resolver. Porque o mais provável é que não estejas a conseguir fazer o exercício simplesmente porque ainda não entendes bem a teoria por trás disso ou então porque nunca viste um exercício parecido. Vais ver que quando começares a seguir estes 3 passos para resolver exercícios e estas 3 dicas para quando estiveres encalhado, então a partir daí mais nenhum exercício te para. E mesmo que te pare, ora tu já sabes o que fazer. Mas claro, não basta fazer quaisquer exercícios. A verdade é que se tu queres aprender o máximo, no mínimo tempo possível, então só podes fazer os melhores exercícios. E é por isso que eu te recomendo os meus livros de exercícios para que seja o mais fácil possível aprenderes toda a matéria do zero através de exercícios. Bom trabalho!